Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Como Ser um Expert em DTM, com uma metodologia totalmente desenvolvida por mim, baseada nas evidências científicas atuais. Eu vou mostrar para vocês como descobrir a causa da DTM na primeira consulta. Eu sou Lucas Carvalho e o episódio de hoje é diferença entre as DTMs articulares e as DTMs musculares. Vamos entender um pouquinho essas DTMs articulares que hoje em dia são chamadas de desordens articulares. O que são essas desordens articulares? O que a diferença principal? Bom, as desordens articulares, o próprio nome já diz, é quando você tem alguma alteração na função da articulação temporomandibular e a localização dessa alteração é estritamente na própria ATM, tá? Então você não tem alteração nas estruturas associadas, você tem uma alteração estritamente na articulação temporomandibular. Essa é a principal diferença da DTM articular para a DTM muscular. E a muscular a gente já viu no episódio anterior, que hoje em dia elas são chamadas de desordens da dor. Por quê? Porque eles pegaram o subtipo da artralgia e colocaram esse subtipo da artralgia nas desordens da dor, que antigamente ela se enquadrava nas desordens articulares. Então a artralgia, que é uma dor articular, ela não está enquadrada nas desordens articulares atualmente. E isso as pessoas acabam confundindo muito. Agora, uma outra confusão que às vezes os profissionais fazem é exatamente nessa dificuldade de diagnosticar de forma correta uma DTM, e às vezes o profissional pega uma DTM que é de origem muscular e encaminha o paciente para fazer uma cirurgia na TM, como artroscopia, como uma discopexia. Então, é importante a gente ressaltar isso, a importância de um bom diagnóstico. Você não pode pegar um paciente que tem uma dor muscular e fazer um procedimento cirúrgico na TM, visto que o problema está nos músculos da mastigação e não estritamente na ATM. Então isso é uma confusão que às vezes os colegas fazem. Então a diferença principal entre DTM muscular, ou seja, desordens da dor, e as desordens articulares é que as desordens articulares, as alterações são estritamente dentro da articulação temporomandibular. Agora, quais são os tipos de desordens articulares? Então nós temos o primeiro tipo de desordem articular, se chama deslocamento de disco com redução. Então uma dúvida que todo mundo tem: eu consigo diagnosticar um deslocamento de disco com redução clinicamente, sem imagem por ressonância magnética? Consigo. Você tem um critério padronizado para diagnosticar e pesquisar DTM que te dá meios suficientes para você conseguir detectar um deslocamento de disco com redução. O que é esse deslocamento de disco com redução? O deslocamento de disco com redução nada mais é do que o disco está anteriorizado, então você tem lá a cabeça da mandíbula e o disco anteriorizado, então é exatamente isso aqui, ó. Vamos relembrar um pouco da anatomia. Aqui você tem a cabeça da mandíbula, aqui a fossa mandibular, a eminência articular, e o disco articular, ele está interposto aqui, ó, em posição de 12 horas, está exatamente aqui. Quando esse disco ele desloca para a região anterior, que ele vem parar aqui, ó, e o paciente começa a abrir a boca, e no momento de abertura de boca, essa cabeça da mandíbula toca nesse disco que está anteriorizado, o que vai acontecer nesse momento? Vai ter um som, e esse som é chamado estalido. Então, esse estalido pode acontecer ou no início da abertura de boca, ou no final da abertura de boca, tá? Ou seja, ele toca no disco articular fazendo um movimento que é chamado de recaptura. O que seria essa recaptura? O disco articular, que é essa cartilagem, está anteriorizada quando o paciente está em repouso. Quando o paciente começa a abrir a boca, ele encosta no disco articular, ou seja, ele captura o disco articular para poder fazer o movimento final de abertura de boca e o fechamento com esse disco interpondo a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. Quando essa cabeça da mandíbula volta para a região de repouso, esse disco articular desloca novamente para o anterior e dá um outro som articular, um estalido, que é chamado estalido. Então, quando você tem esse estalido na abertura e no fechamento, você fecha o diagnóstico para deslocamento de disco com redução, ok? Porém, existem alguns casos que você tem o estalido somente na abertura
ou somente no fechamento. Dessa forma, você não fecha o critério de diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Então, vamos lá. Para fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução, você tem que ter o som de estalo, ou seja, de estalido, tá? Na abertura de boca e no fechamento. Quando você tem esse estalido somente na abertura ou somente no fechamento de boca, você teria que ter um estalido nos movimentos excursivos. Então, se você tiver somente um som, ou seja, ou na abertura ou no fechamento, e tiver um som ou na lateralidade direita ou na esquerda ou na protrusiva, então um som ou na lateralidade direita ou na lateralidade esquerda ou na protrusiva, aí você pode fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Então, deslocamento de disco com redução, o paciente tem que ter o estalido na abertura e no fechamento. Ou, se ele tiver na abertura ou somente no fechamento, ele tem que ter também um som, ou na lateralidade direita, ou na esquerda, ou na protrusiva. Dessa forma, você consegue fechar o diagnóstico para deslocamentos de disco com redução. Quer confirmar por imagem? Qual o exame de imagem mais apropriado para você confirmar esse tipo de alteração? Imagem por ressonância magnética. Por quê? Porque a imagem por ressonância magnética é um exame que você consegue avaliar tecidos moles articulares e não a tomografia. Tomografia você consegue visualizar tecidos duros. Agora, o segundo subtipo, então esse é o primeiro subtipo, tá? Então você tem lá, ó, o primeiro subtipo das desordens articulares. Agora nós vamos entender o segundo subtipo das desordens articulares. Qual que é esse subtipo? Qual que é o nome dele? É o deslocamento de disco com redução, mesma coisa, com redução. Só que nesse caso, ele vai ter também um travamento intermitente. Travamento intermitente. O que seria esse deslocamento de disco com redução com travamento intermitente? São os mesmos sinais clínicos do deslocamento de disco com redução, ou seja, estalido na abertura e fechamento, ou estalido na abertura ou fechamento, mais um estalido na lateralidade direita ou esquerda ou protrusiva. Então, é o mesmo critério para deslocamento de disco com redução, porém, nesse caso, o paciente tem um travamento intermitente. O que seria esse travamento intermitente? Ele tem uma limitação de abertura de boca, e quando ele começa a abrir a boca, ele tem essa limitação. Mas ele mesmo consegue, com uma manobra, fazer com que essa boca, que ele consiga fazer o movimento de abertura total. Então ele tem esses sons articulares e tem esse travamento intermitente. Quando ele começa a abrir, a boca trava. Ele faz uma manobra e ele volta a fazer o movimento de abertura e fechamento normal. Então isso é chamado travamento intermitente, ou seja, deslocamentos de disco com travamento intermitente. Segundo subtipo. Terceiro subtipo, então vamos lá. O terceiro subtipo das desordens articulares é o deslocamento de disco sem redução. Vocês já tiveram, em algum momento, o paciente no consultório que chegou no consultório e não estava conseguindo abrir a boca. Então ele falou: doutor, eu estou desde ontem que eu acordei e não consigo mais abrir a boca. Ou você imagina uma outra situação: o paciente está fazendo um procedimento cirúrgico, ficou muito tempo com a boca aberta e ele já tinha um histórico de som articular e uma semana depois ele chega no teu consultório: doutor, eu não estou conseguindo abrir a boca. Isso pode acontecer quando o disco ele tem esse deslocamento de disco com redução, ou seja, o disco está anteriorizado e o paciente tem esses sons articulares e em algum momento, por algum motivo, ou pode o paciente ficar muito tempo com a boca aberta, ou teve algum trauma, ou uma hipertrofia do músculo pterigoideu lateral superior, alguma alteração nesse sentido que fez com que esse disco articular não reduzisse mais, ele ficasse deslocado. E quando a cabeça da mandíbula começava a abrir, ela bate no disco articular e não consegue fazer o movimento de abertura de boca. Então o disco ele está sem redução e
com uma limitação de abertura de boca. Com limitação de abertura de boca. Esse terceiro subtipo, o que acontece para você fechar esse diagnóstico? O paciente tem que chegar no consultório e não abrir a boca tendo uma abertura maior do que 40 milímetros. Então, a abertura de boca dele tem que ser menor do que 40 milímetros. Então, por exemplo, você imagina uma situação que às vezes os alunos confundem. O paciente abre a boca com 40 milímetros, porém ele está abrindo com 35, ele tem dor. Então, depois de 35 milímetros, ele consegue abrir a boca, mas ele tem dor. Então, essa dor está limitando a abertura de boca dele. Então, esse diagnóstico você pode fechar como limitação de abertura de boca. Porque na avaliação clínica, você tem que pedir o paciente para abrir a boca de forma que ele não sinta dor, porque a dor é um limitante. Então, essa abertura de boca com uma régua, você faz essa aferição da abertura de boca e essa abertura de boca tem que ser maior ou igual a 40 milímetros. Se for menor do que 40 milímetros, o paciente tem uma limitação de abertura de boca. E normalmente o paciente relata que tem antecedente de sons articulares. Então, dessa forma, ou seja, o que seria isso aqui? Seria o travamento de boca fechado. Então, o travamento de boca fechado, esse travamento de boca fechada, nada mais é do que um deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca. O paciente tinha o deslocamento de disco com redução e reduzia, agora parou de reduzir e o disco está interrompendo o movimento de translação da cabeça da mandíbula. Então esse é o terceiro subtipo. Numa situação mais à frente um pouco, esse deslocamento de disco, a cabeça da mandíbula, de tanto forçar, ela volta a abrir normalmente. Então ela evoluiu e conseguiu fazer o movimento de abertura novamente. Essa evolução seria o quê? Um deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura de boca. Para você fechar esse diagnóstico de deslocamento de disco sem redução, mas sem limitação de abertura de boca, o paciente tem que relatar para você que em algum momento ele teve esse travamento de boca fechado. Ou seja, normalmente ele relata que tinha som articular, depois ele teve esse travamento de boca fechada, não conseguiu abrir a boca e depois voltou a abrir. Tá? Então, se ele tem esse histórico passado de travamento articular, de travamento de boca fechado, você pode fechar esse diagnóstico como deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura de boca. E mais uma vez, qual o exame para você confirmar essa avaliação clínica? Imagem por ressonância magnética. Então, a imagem por ressonância magnética, nesses desarranjos internos dos discos articulares, é o exame de imagem padrão ouro para avaliar esse tipo de alteração. Tá legal, pessoal? Então, aqui nós vimos os quatro subtipos de DTM. Articular, ou seja, desordens articulares. Agora, qual o outro subtipo que nós temos? Nós temos o que a gente chama, depois dessas desordens dos discos, de doenças degenerativas. Então, essas doenças degenerativas, então você tem as doenças degenerativas. E dentro dessas doenças degenerativas, você tem a osteoartrose. Você tem aqui a osteoartrose e a osteoartrite. Qual a definição de osteoartrose e osteoartrite, que são doenças degenerativas? É uma doença que tem uma degeneração crônica. O que seria essa degeneração? É uma reabsorção na cabeça da mandíbula. Então, essa reabsorção na cabeça da mandíbula, ela se deu por um processo inflamatório que ocorreu e o paciente tem dor. Quando ele tem essa associação da degeneração e da dor, você fala que o paciente tem uma osteoartrite. E quando você tem somente a degeneração, sem processo inflamatório em atividade, o paciente tem a osteoartrose. Agora, qual o exame de imagem para você avaliar, o exame padrão ouro, para você avaliar doenças degenerativas? E aqui faltou um N aqui. Degenerativas. Qual o exame de imagem? Qual o exame de imagem
para você confirmar esse processo degenerativo? Tomografia computadorizada Cone-Beam. Então, a tomografia é o exame padrão ouro para avaliar doenças degenerativas na articulação. Agora, qual o sinal clínico que a doença degenerativa me dá no momento de avaliação? Então, durante a avaliação, se você, durante a palpação da articulação temporomandibular, se você observa sons articulares na forma de crepitação, ou seja, sons parecido areia, parecido rangido, parecido aquele barulho do serrote na madeira, esse barulho é chamado de crepitação, esse ruído, esse som articular é chamado de crepitação. Sempre que você tem uma crepitação, um som de crepitação, você suspeita de uma doença degenerativa. E quando você suspeita de uma doença degenerativa, a tomografia Cone-Beam, a tomografia computadorizada Cone-Beam, é extremamente importante você fazer a prescrição e pedi-la. Então, nesses casos de suspeita de doença degenerativa da articulação temporomandibular, a tomografia computadorizada deve ser pedida para a gente poder confirmar realmente se tem essa degeneração ou não. Tá legal? E qual o outro subtipo? Então, a gente tem outro subtipo aqui de desordem articular. Se chama subluxação. O que seria subluxação? Subluxação é a mesma coisa que travamento de boca aberta. Então o paciente, em algum momento da vida, ele teve uma luxação. A cabeça da mandíbula saiu da eminência articular, então você tem aqui, ó, a cabeça da mandíbula, e aqui você tem a fossa mandibular. E aqui você tem a eminência articular. Em algum momento, o paciente, essa cabeça da mandíbula, no movimento de translação, ela veio parar aqui, ó. E o paciente teve que ir em algum consultório, em algum profissional, para ele reposicionar e trazer essa cabeça da mandíbula para cá. É quando o paciente chega, já aconteceu com vocês, o paciente chega com a boca aberta, eu consigo fechar. Então ele chega com travamento de boca aberta. Quando essa situação acontece, você tem que fazer um reposicionamento, você tem que fazer uma manobra para trazer essa cabeça da mandíbula para a posição de repouso novamente, que o paciente chega com travamento mesmo de boca aberta. Isso é uma luxação. E quando o paciente relata para você que teve em algum momento da vida esse travamento de boca aberta, ele se enquadra, na verdade, como uma subluxação. Então, a desordem articular para esse tipo de alteração aqui é chamada subluxação. Então, esses são os seis tipos comuns aqui. Na verdade, a doença degenerativa você tem as duas, né? Como se fosse uma subdivisão aqui. Então, esses são os subtipos de desordens articulares. Agora, pessoal, visto isso, conhecendo esses subtipos das desordens articulares, eu faço 3 perguntas iniciais para vocês, para a gente poder interagir. Teve algum momento, alguma história dentro do consultório de vocês em que esses subtipos aqui que eu falei com vocês foi importante? O que seria isso? Teve algum momento que algum paciente falou, doutor, tem um som aqui na articulação, um barulho, fica estalando minha articulação e eu queria resolver isso, que eu estou namorando, eu estou mascando chiclete, o barulho é muito alto. Já aconteceu isso com vocês? Ou uma outra situação, do paciente chegar nessa situação que eu falei, de travamento de boca fechada, o paciente não conseguia abrir a boca. Doutor, eu estava comendo e de repente eu tive uma dor muito forte e não consegui mais abrir a boca. Ou então ele relata, doutor, quando eu acordei não consegui abrir a boca. Doutor, sabe aquele dia que eu fiquei muito tempo com a boca aberta no teu consultório? No dia seguinte eu não consegui abrir a boca. Já aconteceu com vocês situação como essa? E outra situação do paciente chegar com a boca aberta, toda travada, e não conseguir fechar. Aconteceu já com vocês? E vocês conseguiram resolver? Não conseguiram? Então são situações importantes. E quando o paciente tem aquele som, doutor, eu estou com um som esquisito que parece estar rangendo dentro da articulação, que está tipo um serrote na madeira, reco, reco. Que som é esse? Isso é um estalo, uma crepitação? Que isso é importante para a vida clínica de vocês? Uma outra pergunta. Por que saber isso é importante? Por que saber esses subtipos de DTM é importante? Será que isso vai agregar valor para o consultório de vocês? Será que vocês vão conseguir resolver os problemas desses pacientes, dessas desordens articulares? Se vocês conseguirem resolver no intervalo de tempo pequeno,
Será que isso vai ser vantajoso para você, para o seu paciente? Será que vai agregar valor ao teu consultório? Outra coisa, quanto tempo demorou para eu perceber isso? Porque eu já estive desse lado aí, já estive na situação de vocês e eu fazia essas perguntas. Será que vale a pena? Olha, você conseguir resolver qualquer problema de uma DTM articular, que é uma DTM difícil de resolver, para paciente com processo, por exemplo, degenerativo, ou chega um paciente com uma subluxação, ou seja, um paciente que chega com travamento de boca fechado, ou com sons articulares, tipo crepitação, tipo estalo, e você consegue resolver, consegue ter meios de trabalho para poder dar uma qualidade de vida maior a esse paciente, para solucionar, deixar ele assintomático, deixar ele de forma que ele não reclame mais que não consegue comer uma carne, que ele sente dor, que ele faz namorando, beijando, que ele tem um som, que ele tem dor e aquilo desconfortável para ele, você conseguindo resolver tudo isso, será que isso vai... Olha o valor percebido que agrega no teu consultório. O paciente que está com um aparelho ortodôntico, que aparece e surge um som durante o tratamento, quando você sabe e sabe diagnosticar, e sabe identificar ou sabe anteceder o problema, isso agrega realmente muito valor. Então são essas perguntas que eu queria que vocês pensassem um pouquinho para entender o quanto é importante você saber identificar esses subtipos de desordens articulares e saber aplicar na vida clínica. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês são as vantagens de saber DTM articular, de saber desordem articular. Qual que é a grande vantagem? É você poder resolver o problema do paciente de inúmeras formas, de poder fazer uma suplementação, de poder fazer uma artrocentese, de poder fazer um procedimento minimamente invasivo, como uma placa de Michigan em alguns casos, ou como uma reeducação postural, ou como exercícios terapêuticos. Então você vai fazer o quê? Ou uma laser terapia, ou prescrição de medicamentos apropriados para aquela DTM articular. Então essa é a grande vantagem de você saber, você vai dominar o assunto como um todo. E se você não fizer, o que vai acontecer? Olha, se você não estudar, você vai ficar igual todo mundo acontece. É onde os dentistas mais erram, tá? Então, onde que os dentistas mais erram? Porque eles acham que um dispositivo interoclusal resolve todos os tipos de DTM. Trata as desordens da dor, trata as artralgias, trata as mialgias, as dores miofaciais com dor referida, tratam as cefaleias, tratam as desordens dos discos, né? Com redução, sem redução, tratam as doenças degenerativas, as subluxações. Um dispositivo interoclusal, os dentistas às vezes acham que trata tudo isso, não é dessa forma. Então, aonde que a gente mais erra? É estudando pouco, estudando menos, buscando menos. Então, o grande recado, a grande sugestão que eu deixo para os meus alunos, para os dentistas que querem buscar essa especialidade, que é uma especialidade que atinge todos os dentistas de qualquer especialidade. Então, um dentista de qualquer especialidade, ele deveria saber a DTM. Por quê? Porque principalmente uma desordem articular é onde funciona todo o engrenamento da articulação de mastigação, começa aqui na articulação temporomandibular. Então, se você consegue entender esse mecanismo de fisiologia e consegue tratar quando você tem um problema, um problema patológico, isso vai agregar muito para o teu dia a dia. Então a gente erra muito exatamente nisso, achando que existe um dispositivo interoclusal para tratar todas as desordens, tanto da dor quanto articulares. Então essa é a grande importância de você saber diagnosticar bem para poder saber conduzir o tratamento. Então o princípio de tudo é o diagnóstico. O diagnóstico é sempre um só. A forma de tratar existem inúmeras e a gente preza sempre pelo tratamento, primeiramente pelo tratamento minimamente invasivo e conservador. E você já teve medo de tomar a decisão de fazer algum tratamento? Do paciente chegou, uma vez aconteceu, olha que interessante. Então, é uma das vantagens, né? Respondo até essa pergunta aqui. Ó. Um colega uma vez me ligou, Lucas, o paciente chegou aqui com a boca aberta, eu não estou conseguindo abrir, eu fui orientando ele como que ele ia fazer a manobra, aí ele foi, fez uma chamada de vídeo e conseguiu. Ele falou, rapaz, consegui, mas agora eu não sei mais o que fazer, eu vou te indicar o paciente, porque isso pode voltar a acontecer e ele já está ciente, então ele vai te procurar para tratar. Então o colega acabou me indicando. E em inúmeras situações que você consegue resolver
o problema do colega, às vezes até de longe, você passa a ser uma referência para ele, entendeu? Então você começa a se tornar uma referência dentro da própria profissão, no meio, entre os colegas. Então é uma outra grande vantagem. Já aconteceu também de paciente chegar no consultório do colega e com a boca travada, não conseguia abrir. Ele me mandou o paciente, eu consegui fazer uma manobra, consegui fazer com que o paciente abrisse novamente a boca. Às vezes a gente precisa anestesiar, às vezes não. Tem inúmeras formas de você fazer com que o paciente volte a abrir a boca naquela primeira consulta, que ele chega com a boca travada. E eu consegui resolver, ele achou que era o super-homem, mas não, é técnica, é metodologia, é o passo a passo realmente de tudo, tá? Então esses são os pontos que são extremamente importantes de você estar entendendo nas desordens articulares. E as desordens articulares, elas são difíceis de serem tratadas. Então o paciente às vezes se torna refratário, às vezes você tem essa crepitação que eu falei, esse som articular que sugere uma doença degenerativa. Você já tem uma degeneração, você pede uma imagem lá, uma tomografia, você já vê uma degeneração grande da cabeça da mandíbula, você tem que fazer algum procedimento para pelo menos estabilizar aquela degeneração e tirar o paciente da crise da dor. Então são situações clínicas que a gente se depara no dia a dia que acontece muito, tá? E uma outra coisa que às vezes os colegas perguntam, pô, mas tem muito caso de DTM articular? Olha, a gente sabe que as desordens da dor, elas são muito mais prevalentes, tá? Então quando você divide, antigamente a gente falava, acaba falando muito em DTM muscular e articular. Então, as alterações da dor, ou seja, as DTMs musculares, elas são prevalentes em 75%, pelo menos, dos pacientes. Então, a prevalência de DTM articular, de desordem articular, é baixa se comparada às DTMs musculares. Então, as musculares são muito prevalentes. Porém, as articulares eu acho extremamente difícil de tratar. Eu acho até mais difícil tratar as articulares do que as musculares. Então essa é a grande vantagem quando você consegue dominar anatomia, fisiologia e sabe conduzir esses problemas do paciente para conseguir estabilizar o paciente. A gente fala muito em resgate da biomecânica, resgate da movimentação dos movimentos mandibulares, de forma que o paciente consiga mastigar, consiga estar assintomático, sem dor, minimizar os sons articulares desse paciente. Então tudo isso é o intuito do tratamento, né? Tanto para a desordem da dor quanto para desordens articulares. Então hoje a gente falou um pouco das desordens articulares, tá? Entendemos, vamos dar uma recapitulada. Nós entendemos que vocês têm, relembrando lá, deixa eu pegar lá o início lá. Então vamos lá. Então a gente pensou que inicialmente você tem um deslocamento de disco com redução e você tem o som na forma de estalo, na abertura e no fechamento, ou na abertura ou no fechamento, e teria que ter pelo menos um som na lateralidade, ou direita ou esquerda, ou protrusiva. Então esse é o deslocamento de disco com redução. E esse som sempre na forma de estalo. Esse deslocamento de disco com redução, ele pode ter um travamento intermitente, que o paciente tem uma limitação de abertura de boca, mas ele consegue fazer o movimento, ele mesmo faz uma manobra e consegue abrir. E o paciente pode ter um deslocamento de disco sem redução, quando o disco desloca e não reduz mais, e o paciente não consegue abrir a boca. Então você fala que o disco não reduziu, ou seja, não tem redução, sem redução e com a limitação de abertura de boca, ou seja, abertura de boca menor do que 40 milímetros, tá? E o deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura de boca, é quando o paciente volta a abrir por mais de 40 milímetros e ele tem um histórico passado de travamento de boca fechada e tem um histórico atual de dor à mastigação. Isso eu esqueci de falar lá atrás. Então o paciente que tem um deslocamento de disco sem redução e sem a limitação de abertura de boca, ele tem que relatar que ele tem dor à mastigação. Ele já teve um travamento de boca fechada e atualmente ele tem uma dor à mastigação. Aí você fecha o diagnóstico para deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura de boca. E quando você tem uma doença degenerativa, o paciente ele tem um som, e esse som na forma de crepitação, de rangido, de areia, de serrote na madeira. Então esse som, você confirma esse som por meio de uma tomografia computadorizada para realmente ter a certeza que esse paciente tem uma osteoartrose ou uma osteoartrite. E a osteoartrite a gente sabe que ela está sempre seguida de dor. E a tomografia computadorizada Cone-Beam é o exame padrão ouro para avaliar essa degeneração. E o último subtipo que a gente viu
for a subluxação, que é quando é também chamado de travamento de boca aberta, que o paciente em algum momento da vida ele abriu a boca e não conseguiu fechar. Ou às vezes em casa ele abre a boca demais, não consegue fechar. Tudo isso é chamado de subluxação. Então esses são os subtipos, então vocês conseguiram já entender quais são os subtipos das DTMs. Uma aula assim rápida, sucinta, mas já dá para vocês começarem a se familiarizar com os termos dentro da DTM. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo episódio. Uma grande semana para todos aí. Um grande abraço.